Bom, pessoal, essa aqui é a primeira videoaula da revisão de orientação por objetos. Eu não estou usando aqui o Hangout. Eu dei uma mensagem aqui no WhatsApp e parece que o pessoal não vai poder acessar aqui agora, pelo menos não tive nenhuma resposta. Mas eu estou fazendo a videoaula e vou disponibilizar o arquivo do vídeo vou disponibilizar o arquivo do vídeo no YouTube assim que eu terminar de gravar, certo? Então vamos lá, vamos começar a aula, vamos para as explicações iniciais. Primeira coisa que eu gosto de trabalhar com orientação por objetos, e qualquer conteúdo, na verdade, eu acho interessante a gente trabalhar com o conceito de aprendizado orientado a algum problema. Então, a gente expõe um cenário, uma situação, um problema que você tem que resolver, e você vai resolver esse problema usando as técnicas que a gente vai discutindo logo na sequência. Uma coisa muito importante relacionada à orientação por objetos é que o grande problema de OO não está na codificação, na técnica de escrita de código orientado por objetos. Isso não é tão difícil assim. O complexo, na verdade, o fator complicador no desenvolvimento de software OO está, na verdade, na modelagem. Então, assim, com relação à modelagem, eu sugiro utilizar até uma ferramenta, tá certo? Que é o ArgoML, que é uma ferramenta open source, e essa ferramenta, ela vai permitir a gente a discutir o que eu entendo como a parte mais complexa, ou mais difícil para quem está aprendendo orientação por objetos, é fazer a abstração. Uma coisa que eu acho importante todo mundo ter em mente é que quando eu falo de orientação por objetos, quando a gente fala do paradigma de desenvolvimento de software orientado por objetos, você não tem que criar relação com uma técnica exclusivamente de implementação. Porque, na verdade, quando a gente está falando de orientação por objetos, a gente utiliza esse paradigma porque, na verdade, ele é um paradigma que a gente atua com ele no dia a dia. Se a gente pensar o mundo, as coisas, elas, na verdade, a gente está o tempo inteiro colidindo em objetos. Tudo nós podemos modelar como objetos. E o paradigma de desenvolvimento ele vem para aproximar, e assim eu facilitar a minha abstração quando informatizo, na verdade, um sistema. A maioria dos sistemas nos quais a gente vai trabalhar, eles já existem. Muitas vezes eles não são informatizados, mas eles já existem. O que a gente tem que fazer é modelar um sistema existente e poder codificar essa modelagem numa linguagem de programação para dar suporte, né, uma ferramenta computacional para suporte a um sistema que já existe, que a gente só está, na verdade, informatizando. Então, olha só, nessa perspectiva de ensino orientado a um problema, eu queria apresentar um enunciado. Então, eu tenho aqui um enunciado que é para ser resolvido com, obviamente, né, o foco da aula aí, mas imagina que eu quero fazer, então, construir uma aplicação para atender esse cenário. Mas, veja bem, o enunciado eu peço identificar as classes, atributos, métodos necessários para modelar e posteriormente implementar. Para modelar e implementar, o texto adequado seria até posteriormente a modelagem e implementar. Um erro comum com o aluno de introdução nas disciplinas de programação, com os alunos mais avançados. Você tem um problema qualquer, um software, o aluno já quer abrir a ferramenta de codificação e escrever código. Está errado. Primeiro você entende o problema. Primeiro você analisa muito bem o seu problema. Propõe uma solução, e muitas vezes essa proposta de solução você vai fazer através de uma modelagem. Depois de propor uma solução, você parte para o código. Então, quando você vai para a codificação, muitos dos problemas já foram discutidos. Você está ali numa fase mais operacional de escrever código. Se você leva todos os problemas para uma fase só, você está querendo resolver tudo num momento só. Você quer entender o sistema, você quer modelar e quer codificar essa modelagem ao mesmo tempo. A tendência de você não ter sucesso com essa estratégia é muito grande. Então vamos lá. Basicamente é o seguinte o problema. Uma conta corrente que possui um número, um saldo, um status que informa se ela é especial ou não, um limite e um conjunto de movimentações. Então a gente pensar no mundo real, né? Num sistema bancário, né? Uma conta corrente ela possui
essas características aí, né? Uma movimentação, então, pode ser de crédito e débito, eu posso ter várias movimentações na minha conta, por exemplo, no mês. Letra B, uma movimentação que possui uma descrição, um valor e uma informação se ela é movimentação de crédito ou de débito. Faz sentido. Um banco que armazena um conjunto de contas e forneça métodos que permitam que sejam feitos criações de conta, exclusão de contas, saques. Se uma conta corrente só pode fazer saque, desde que o valor não exceda o limite de saque menos limite mais saldo negativo. Bom, depósitos, emissão de saldo e extrato, transferência entre contas. Então, basicamente, a gente está pensando aqui num modelinho de sistema bancário. Um negócio interessante é que o enunciado ele é limitado. Quando você vai trabalhar em cima do enunciado desse, você pode trabalhar com a limitação do enunciado, mas a gente pode também fazer inferência, tentar fazer um paralelo com o modelo bancário existente. Isso facilita quando a gente vai modelar, para a gente entender onde os atributos vão estar, onde determinados métodos estarão no meu modelo. Então, com uma versão inicial dessa modelagem, o que a gente faz? A gente tem que levantar as classes candidatas. O que é classe? É tudo aquilo, a classe, na verdade, é um esqueleto que vai categorizar um conjunto de objetos. Então, vamos pensar no seguinte. Conta é um objeto muito claro nesse sisteminha aqui, com base nessa descrição. Por que é um objeto muito claro? Porque conta possui atributos específicos. Então, conta tem saldo, conta tem status, conta tem informação específica de conta. E cada conta vai ter essas informações específicas. E eu posso ter N contas, certo? Então, claramente, conta é uma classe, porque eu consigo perceber atributos para essa classe. Então, aqui eu tenho um esquemáticozinho onde eu levantei aqui alguns, vamos dizer assim, possíveis classes. Se a gente parar para analisar aqui, eu tenho conta, que é a classe que eu acabei de discutir. Aí eu tenho movimentação. Poxa, mas por que movimentação é uma classe? Tudo que eu vejo, que eu começo a perceber características e comportamentos específicos, eu vou elencar como uma possível classe. E para verificar se é realmente ou não classe, eu faço a validação assim. Existem atributos para esse elemento? Quando a gente fala, um termo que vocês vão encontrar muito na literatura, quando a gente está falando de orientação por objetos, é encapsulamento, né? Encapsular. Uma definição interessante para encapsulamento é o seguinte: quando eu tenho várias informações, vários dados, vários dados relacionados a um determinado contexto, a uma determinada entidade, então eu tenho dados relacionados à conta. Então, número da conta, status da conta, saldo da conta, titular da conta, são informações relacionadas a cada conta. E cada conta tem esse conjunto de informações. Se eu trabalho com um sistema convencional, um paradigma não orientado por objeto, estruturado, o que vai acontecer? Toda vez que eu tiver que manipular informações acerca de uma conta, eu vou ter que trabalhar, às vezes, com um conjunto de variáveis. Porque, na verdade, a conta não é descrita por uma variável só. A conta tem status, a conta tem titular, a conta tem saldo. Então aqui eu já falei 3 variáveis, mas existem N outras. E dependendo do nível de detalhismo que o sistema foi codificado ou não, ele representa ou não, eu vou ter ainda mais variáveis. Quando eu crio uma cápsula para guardar esses atributos, eu crio essa entidade, eu crio uma classe. E dentro dessa classe eu defino todas as variáveis que guardarão dados relacionados a essa classe. Então a classe conta tem atributos que são específicos dela. Por isso que eu modelo ela como uma classe. E entendo ela como uma classe. Vamos dar uma olhada nessas outras que estão representadas aqui. Então a gente tem aqui a classe movimentação. Claramente ela é uma classe, por quê? No enunciado eu já tenho descrições relacionadas a ela. Porque fala aqui, ó, a movimentação possui descrição, valor e se ela é crédito ou débito. Então eu tenho informações que são específicas da movimentação. Obviamente, movimentação então se categoriza, né, como uma classe. E aí eu vou ter vários objetos do tipo movimentação. Está até escrito errado aqui o texto. Tá certo? Depois a gente corrige ali. Bom,
Eu tenho a classe conta, que já ficou claro, eu tenho a classe movimentação. Aqui eu estou mostrando alguns relacionamentos entre as classes, já já eu vou explicar esses relacionamentos. Mas antes dos relacionamentos, um negócio interessante aqui é o seguinte. A gente parar para pensar sobre a classe banco. Poxa, a princípio eu não estou falando aqui do sistema nem no enunciado que eu vou gerenciar múltiplos bancos. Mas faz sentido eu ter uma classe para categorizar o banco, porque eu posso ter informações específicas do banco. O banco tem um nome, o banco tem um código, e se eu fizer inferência pensando no modelo de gestão de contas, gestão bancário, que a gente utiliza no nosso dia a dia, claramente eu consigo perceber que o banco possui atributos, possui informações que são específicas dele, como um nome e um código. Já são suficientes para categorizar ele como uma classe. Tem um elemento aqui que não está descrito no enunciado, mas que eu adicionei aqui no diagrama justamente para trabalhar aquela perspectiva da inferência. Bom, a gente sabe que, na verdade, as contas não estão atreladas, vamos dizer assim, diretamente ao banco. Quando eu vou abrir uma conta, eu não vou num banco abrir uma conta, eu vou numa agência de um determinado banco. Por que isso? Porque eu tenho informações específicas de agência se eu penso no cenário do sistema de gestão bancária. Se eu tenho informação específica de agência, a agência, na verdade, é uma entidade, é uma classe. E eu consigo definir atributos dela, e mais à frente vocês vão ver que métodos também. Então, vamos trabalhando aqui. Cliente da mesma forma, né? O cliente possui atributos muito específicos dele. Agora, dá uma olhada aqui no relacionamento. Quando eu elenco essas classes iniciais, então olha só, o enunciado pequenininho já surgiu um monte de classe, né? Algumas a partir de inferência. Mas é porque, na verdade, eu tenho que fazer esse trabalho de discutir, de entender, de ver quais são as classes e principalmente de como elas vão se relacionar. Então, aqui esses númerozinhos, né, a cardinalidade, eu estou tentando mostrar aqui como essas classes vão se relacionar. Então, vamos pensar o seguinte. Banco. Um banco, ele possui uma ou várias agências. Por que isso? Nenhuma agência eu não conheço, porque se o banco não tiver agência nenhuma, pode até ter, né? O banco não tem agência física. Mas se a gente pensar aqui no modelo simplista, o banco tem pelo menos uma agência e pode ter N agências. A agência é que possui as contas. Na verdade, eu quando abro uma conta num determinado banco, eu procuro uma agência daquele banco e vou lá abrir uma conta. Então, se eu penso aqui, o banco possui características específicas. Uma das características que ele tem, um dos atributos que ele vai ter, é, na verdade, uma coleção de agências. Então, os atributos de uma classe, eles podem ser de tipos primitivos, né? Valores inteiros, booleanos, float, string, enfim. Mas eu também posso ter atributo do banco que é do tipo de alguma outra classe. Um exemplo claro aqui é a agência. Se o banco vai ter N agências, pode ter N agências, eu posso ter um atributo na classe banco que é uma lista de agências. Assim como a agência vai ter uma lista de contas. Assim como também a conta vai ter uma lista de movimentações. Agora, olha que interessante, conta e cliente ficou uma relação aqui meio estranha. Porque eu não tenho um para lado nenhum. Por quê? Porque uma conta pode ter N clientes. Eu, por exemplo, posso ter uma conta conjunta, uma conta empresarial, uma conta PJ, que vários sócios manipulam aquela conta, enfim. E eu também posso ter um cliente que tem mais de uma conta. Eu posso ter uma conta, posso ter duas contas correntes no mesmo banco. Nada impede isso. Eu vou ter duas contas com dois números diferentes, dois códigos diferentes, mas o mesmo cliente. Nesse caso, eu tenho, obviamente, uma relação de cliente com conta, mas aqui eu posso tanto ter em conta uma lista de clientes, que são os clientes dessa conta, como em cliente eu posso ter uma lista de contas, porque um cliente pode ter uma ou várias contas. Nessa perspectiva também, falta aqui um relacionamento entre cliente e banco, porque na verdade o relacionamento do cliente é diretamente com o banco. No seguinte aspecto, onde a partir de um cliente cadastrado no banco, eu posso abrir contas naquele banco. Geralmente o cadastro é feito num momento só, né? O cliente é cadastrado e a sua primeira conta ao mesmo tempo. Mas eu posso ter uma representação de relação aqui também, onde o banco possui uma coleção de clientes. Uma relação direta da entidade banco, tá certo? Bom, beleza. Esse é o primeiro diagramazinho. Agora, pensando em adicionar alguns atributos nesse diagrama,
eu vou abrir a segunda imagem aqui, que já seria esse diagrama com alguns atributos inseridos. Com o tempo, gente, esse exemplo, esse exercício, esse enunciado, é justamente para a gente poder trabalhando alguns conceitos. E aí a gente vai aplicando à medida que a gente avança nos exemplos. Então, olha só, aqui eu já adicionei alguns atributos. Então, eu mantive as mesmas classes, porém eu adicionei atributos. E se eu não consigo adicionar atributos e ou métodos, quer dizer que pode ser que aquela classe que eu levantei não é necessariamente uma classe. E por enquanto eu estou fazendo relacionamentos bem simples entre as classes. Eu não estou fazendo aqui, por exemplo, representando, por exemplo, uma especialização com herança, né? Enfim, eu estou fazendo num nível muito simples, mas na verdade onde uma classe ela é composta de atributos e algum desses atributos pode ser atributo do tipo de outra classe. Olha o banco. O banco eu tenho um código, que é inteiro, eu tenho um nome, e eu tenho agências, que na verdade vai ser uma lista do tipo agência, que é essa entidade aqui. Então eu vou ter uma lista dessa entidade, dessa segunda entidade aqui. Então olha só, a gente pode ter aqui vários exemplos dessa situação. A agência aqui, eu estou representando ela com código, nome, e esse atributo aqui até não está adequado, não, deve ter ficado um resíduo aí do teste. Mas eu estou representando ela com código e nome. Um dos atributos que a agência também vai ter que ter vai ser uma lista de contas. Por quê? Porque conta, na verdade, uma agência pode ter N contas, certo? Uma ou várias. E a partir de um objeto de agência, eu gostaria de poder acessar todos os objetos de conta que aquela agência possui. Então, se a gente pensa no mundo real, eu começo a estar fazendo representações do mundo real. Eu trabalho com o paradigma para modelar o mais próximo da representação real. E assim as coisas onde elas estarão. Então aqui eu tenho os demais atributos aí das outras classes. Vou carregar uma terceira imagem aqui, que é o diagrama com alguns métodos adicionados, para a gente pensar um pouquinho. Então, esse terceiro diagrama aqui, na verdade é o mesmo, porém com alguns elementos aí, com alguns métodos. Então, vamos pensar, olha só, onde que eu abro? Se eu quiser criar uma nova agência, isso vai acontecer na classe banco, porque se é a classe banco que guarda a lista de agências, se eu quero criar uma nova agência, o método vai estar aqui. Agora, se eu quiser fazer transferência entre contas, eu tenho um método de transferência aqui, porque eu vou querer transferir, às vezes, valores entre duas contas do banco. E eu não sei em que agências essas contas estarão. Mas e se eu quiser fazer transferências entre contas da mesma agência? Talvez o lugar mais adequado para esse método estar seria na classe agência. Então eu posso ter também métodos que têm a mesma assinatura em classes diferentes. Só que o método transferência na classe banco, ele permite transferir de qualquer conta para qualquer conta um determinado valor. Já um possível método transferência na classe agência, ele permitiria transferir um valor de uma conta A para B, desde que ambas as contas estivessem nessa agência que eu estou manipulando. Então eu teria método com a mesma assinatura, porém com um comportamento um pouquinho diferente. Aí tem um nome bonito para isso, que é o polimorfismo. Mas o que é, na verdade? Eu estou representando uma situação que pode acontecer no mundo real. Eu quero fazer uma transferência entre agências, de repente uma entidade superior do banco não tem nem que ser envolvida nesse processo. Já quando eu quero fazer uma transferência entre contas que estão em agências diferentes, não faz sentido eu ter esse comportamento dentro da classe agência. Porque eu vou ter que manipular agências, posso ter que manipular agências distintas. Agora vamos lá, por exemplo, a conta. Se a conta que guarda uma lista de movimentações, se eu quiser realizar uma movimentação, eu vou realizar uma movimentação na conta. Então quando eu faço uma movimentação, não é no mundo real. Eu vou fazer uma movimentação na determinada conta, na minha conta. Em uma das, se eu tiver mais de uma. Agora, se eu quiser exibir informações relacionadas à movimentação, aí já é um método direcionado. Por quê? Quando
quem guarda as informações da movimentação é ela própria. Então, se eu quero exibir ela, mostrar algum detalhe, eu vou fazer isso dentro da própria classe movimentação. Quando a gente olha para essa estrutura de classes aqui, tem um negócio novo aqui também, né, que eu tenho essa relação entre banco e cliente, que eu comentei. O banco pode ter um ou vários clientes, né, relacionados direto ao banco, onde eu teria uma lista de clientes. Agora, olha só, quando a gente olha esse diagrama, uma coisa importante para se identificar aqui é que o que eu estou fazendo é adicionando atributos, adicionando métodos, para verificar o local onde esses métodos ficariam mais adequados. Então, se eu quero fazer um depósito eu faço onde? É numa conta. Então, seria um método da classe conta. Eu quero fazer uma alteração cadastral de cliente. Quem guarda o dado de cliente é a própria classe cliente. Então, de repente, a alteração poderia ser feita aqui. Mas quem guarda a coleção de clientes? É a classe banco. Então, se eu quero cadastrar um cliente, não é a própria classe cliente, porque a classe, ela é o quê? Um esqueleto. Então, aqui eu tenho um esqueleto que define como seriam. Mas o objeto é que é a instância dessa classe. Então, a classe define como vai ser um banco. Mas o banco, quando existe, ele é, na verdade, um objeto. Enquanto classe, eu não estou falando do objeto. O objeto é um elemento em memória vivo quando eu instanciar esse esqueleto. Então, o banco ele tem código, nome, uma lista de agências e uma lista de clientes. A classe banco. Um objeto do tipo banco vai ser o 101, Caixa Econômica Federal, agência Eldorado, Barreiro e Lourdes, e os clientes vão ser João, Maria, José e Antônio. Isso é um objeto banco. O objeto banco seria realmente uma variável do tipo banco. Com um detalhe especial, porque é uma variável composta, né, que ela, além de possuir atributos, pode possuir métodos também. Assim como qualquer uma das outras aqui. Então, esse diagrama ele me dá uma visão estática da minha estrutura. Não me dá uma visão dinâmica. Quando eu penso isso em memória, aí eu começo a dar nome aos bois, dar valor aos atributos. Então, o cliente vai ser o 001, José, que mora na rua YWZ, que possui uma conta corrente de código 101. Esse é o cliente, é o objeto do tipo cliente. Então, a classe ela vai categorizar uma coleção de objetos. E aí, a partir da classe, eu posso ter objetos em memória, instâncias dessa estrutura, que possuem valores ali definidos. Certo? Aqui eu representei a classezinha Program, porque a gente vai implementar isso em C#. Então, para dar uma clareada aí no entendimento e para a gente poder perceber como é que vai ficar essa modelagem, uma vez que toda a minha modelagem aqui independe da estrutura do console, ou se é uma aplicação desktop, web. Na verdade, eu estou fazendo uma modelagem. Eu estou no nível ainda simplista, porque eu não vou trabalhar com persistência de dados, eu não vou guardar nada, vou ter tudo em memória. Uma vez que desligar o computador, fechar o programa, eu perco todas as informações. A gente vai evoluindo esse exemplo para trabalhar com outras situações que ele não contempla. Uma delas é a persistência de dados e, de repente, desacoplar para trabalhar com camadas de apresentação distintas. Mas, na verdade, aqui eu não tenho que preocupar com isso, porque eu estou modelando as entidades que compõem o meu sistema. Quais os atributos que elas precisam guardar, quais os métodos que elas vão realizar, onde esses métodos vão estar, né, os comportamentos. Onde que eu vou a informação para exibir cliente? Eu exibo cliente dentro do próprio cliente. Mas se eu quiser cadastrar cliente, não é dentro do próprio, porque eu não tenho como cadastrar um cliente se ele ainda não cadastrar um cliente dentro do próprio cliente, porque uma vez que ele não existe cliente para eu fazer isso lá. Pensar nesses métodos aqui sempre como métodos dinâmicos. O que é isso? Esse método, o realizar movimentação, ele só vai poder ser utilizado quando eu tiver pelo menos um objeto do tipo conta. Porque eu vou realizar a movimentação a partir de uma determinada conta. Eu vou exibir um determinado cliente. Eu vou abrir conta numa determinada agência. Então eu tenho que ter o objeto agência para poder abrir conta. Eu tenho que ter o objeto conta para poder realizar a movimentação. Então não tem como eu cadastrar cliente dentro da classe cliente, porque para chamar um método aqui, eu tenho que ter um objeto já de cliente. Como quem guarda uma coleção de clientes
é a classe banco, então eu posso fazer um método cadastrar cliente a partir do banco. E aí aqui eu cadastro, crio esse novo objeto, a partir desse objeto, aí eu posso fazer coisas específicas nele, certo? Então é mais ou menos essa relação, tá? Ok, então eu vou só mostrar essa última versão do diagrama que está aqui, vou até corrigir, né? Aquela classe que estava errada, é movimentação, deixa um E, sem cedilha, nem caractere especial, isso é importante porque as classes vão ser criadas assim também. Né? A conta tem uma lista de titulares, a conta também tem uma lista de movimentações. Então vamos atualizar aqui. Vou chamar de list de movimentação. E lista movimentações. Vou dar um pouquinho pro lado aqui para não ficar feio. Esse diagrama depois eu disponibilizo aí pro pessoal. Com um arquivo compartilhado aí, deixo no link o acesso a ele, assim como o trecho de código que eu vou implementar para dar sequência. Então olha só, aqui representando a classe Program, que é a classe do Visual Studio, quando ele cria uma aplicação console. Então vamos começar agora. Então olha só, peguei um enunciado que era um problema, certo? Comecei a modelar as entidades que representam esse problema. Comecei então a propor uma solução para construir um código que atenda a esses requisitos aqui descritos. Ok, coloquei alguns atributos, alguns métodos, coloquei todos? Não, isso foi intencional. A gente vai deixar algumas brechas para que o pessoal possa praticar. Tá? Então coloquei atributos, meta, estou percebendo que tem mais atributo que não está aí. Vai adicionar. Se a informação que é específica de um banco, vai aparecer dentro da classe banco, se é informação de agência, enfim. Percebi uma classe nova que poderia surgir? Ok. Eu quero aumentar a complexidade aos poucos, né? Então, com o tempo a gente vai aumentando aqui alguns itens nesse diagrama, tentando resolver problemas que realmente o mundo real apresenta num sistema de gestão bancária, e naturalmente a gente vai começar a usar algumas técnicas de OO para representar o mundo como ele é. Então lembre-se sempre que OO, não é que OO é complexo, o mundo é complexo. As pessoas, as relações entre as pessoas e os sistemas existentes. O que a gente tem que fazer é informatizar eles. Por isso a gente precisa de uma ferramenta que dê suporte a essa representação. E o paradigma OO é uma baita de uma ferramenta para modelar o mundo real como ele é. Né? Para modelar de fato o mundo real. Ok, então vamos para o código. O código, o que nós vamos fazer? Interessante comentar aqui que eu estou usando o Visual Studio Community Edition. Então isso é uma versão que você consegue fazer o download dele na internet, ela é uma versão gratuita, você pode usar tanto para fins acadêmicos quanto profissionais. Então essa versão da ferramenta é muito boa, que você pode construir seus projetos, desenvolver aplicativos para qualquer fim, tá certo? Então vou criar um novo projeto aqui, não tem problema de licença, porque é uma versão gratuita. Criar um novo projeto, vai ser um projeto do tipo console e C#. Vale lembrar que o Visual Studio suporta outras linguagens de programação, você pode usar ele para programar em C++, Visual Basic e outras, tá? Mas no meu caso aqui, eu nem fiz instalação de complementos adicionais, o que eu quero é realmente trabalhar com a aplicação console para discutir o conceito de OO. Vou chamar essa aplicação aqui e vou disponibilizá-la juntamente com o diagrama do ArgoML. Vou escolher um diretório que eu estou trabalhando na minha área de trabalho, para poder depois gerar um pacotinho e disponibilizar para todos. Revisão OO, aula 1. Selecionar esse diretório e vou chamar meu projeto aqui de primeiro programa OO. Ok? Deixar marcado criar diretório da solution, dá um ok. Uma coisa que acontece, que às vezes o pessoal não fica muito atento, que o Visual Studio ele cria para mim quando eu seleciono o projeto, ele cria uma estrutura de código para mim, e tudo em C#, na verdade eu estou selecionando C#, é orientado para o objeto. Então assim, por mais simples que eu construa uma aplicação, mesmo que eu não utilize esses conceitos, no mínimo eu vou estar trabalhando dentro da classe Program. Então existe uma classe aqui, que foi a classe que eu tentei representar aqui no diagrama, tá certo? E é a partir dela que eu vou usar esse modelo aqui. Então tá ok. Bom, por enquanto eu não estou querendo usar o modelo, eu estou querendo simplesmente minimizar aqui para ficar mais fácil. Eu estou querendo simplesmente
codificar aquela estrutura. Então eu não vou mexer com a class program, tá certo? Eu vou criar uma nova classe. Por enquanto eu não vou criar folder, não vou criar nenhuma estrutura muito complexa de organização, porque não é a minha intenção. E isso também é específico da ferramenta, foge um pouco do conceito OO. O que eu vou fazer aqui é construir as classes propostas aqui no diagrama. Classe banco, classe agência, classe conta, classe cliente e movimentação. Então vamos lá. Vamos primeiro criar a classe banco. Então vamos adicionar uma classe. Essa classe vai se chamar banco. Opa. Um padrão, né, um bom padrão a seguir, define nomes das classes em maiúsculo, o nome dos métodos em maiúsculo e dos atributos em minúsculo. Então, padrão. Adicionar a classe banco. A classe banco possui alguns atributos e, consequentemente, alguns métodos. Então, ela tem lá código, nome e ela tem uma lista de agências e uma lista de clientes. Como a agência e cliente ainda não criei, eu vou deixar para adicionar esses atributos no final. Já vou adicionar o código e o nome. Então eu tenho int código e tenho também o nome. Certo? Importante aqui é, quando eu estou construindo os atributos de uma classe, o que eu estou fazendo é encapsulando esses atributos, né? Faz sentido. E quando eu encapsulo, eu quero dizer que eu não vou deixar eles para que eles sejam acessíveis facilmente. E para acessá-los, isso vai acontecer através de métodos. Se eu não quiser isso, eu deixo eles como públicos, e aí qualquer um, mesmo fora da classe, pode acessá-los. Mas eu vou deixar como privados pelo seguinte, é uma boa prática, é um bom padrão você defini-los como privados. Aí você tem um recurso aqui no Visual Studio, botão direito, Refactor, Encapsulate Field. E ele cria o getSet dele para mim. O que é isso? Qual a utilidade disso? Bom, quando eu for acessar o atributo agora, de fora, eu não vou mencionar código com C minúsculo, e sim eu vou ter que mencionar código com C maiúsculo. E quando eu fizer isso, na verdade, eu vou estar chamando ou o get ou o método set. Aqui nesse caso é um getSet padrão, mas eu poderia adicionar código aqui antes de retornar. Então pode ser que ao fazer o get de um determinado atributo eu queira fazer isso com uma máscara, ou eu queira fazer algum controle para retornar esse dado. Da mesma forma, quando eu vou setar, eu posso querer validar alguma coisa antes de setar o dado. O fato de adotar esse padrão para todo atributo, definir o atributo como privado e definir o getSet dele, é que hoje eu não estou precisando, às vezes, fazer nenhum tratamento específico. Mas amanhã eu posso precisar. E mais, fica fácil da manutenção. O framework.NET, quando eu vou trabalhar com camada de apresentação um pouco mais rica, né, para web ou mesmo desktop, alguns componentes vão trabalhar com o getSet. Ele não trabalha com acesso a atributo direto. Então, se eu não definir getSet, determinados componentes podem não conseguir enxergar os atributos das minhas classes. Agora, ele consegue fazer uma leitura dos métodos e aí, do getSet, interpretando como métodos, ele vai conseguir manipular isso. Então, é uma boa prática definir os getSets, certo? Então, vou fazer a mesma coisa, Refactor, Encapsulate Field, para ele criar um campo encapsulado aqui do nome, né? Fazer o getSet do nome. Então, eu tenho aqui minha classe com os dois atributos, mas eu ainda não defino os métodos. E eu tenho aqui abrir agências e transferência. Por enquanto, eu vou fazer só a casquinha. Como são métodos que eu quero poder utilizá-los fora da classe banco, eu vou definir os métodos com a visibilidade pública. Se eu não fizer isso, eu não posso acessá-los fora. Então, um dos métodos, vamos recuperar aqui, é o método abrir agência. Abrir agência. Não vou escrever código, só vou deixar a estrutura. Opa, tem tipo, né? Void, não vai retornar nada. Eu vou ter um outro método aqui, que é o método que realiza transferência. Transferência. Entre duas contas. Não vou pôr os atributos aqui, porque ainda não criei a classe conta, mas já já eu venho atualizar. Então, beleza. Então, eu criei pelo menos o esqueleto da minha classe banco. Só fiz uma classe e fazer as demais. Vamos fazer a classe agência.
Classe agência. Já vou adicionar outra classe aqui, para ganhar um pouquinho de tempo, que é a classe banco, agência, conta. Porque a gente já vai com 3 classes aqui, a gente já pode começar a brincar com alguma coisinha. Então, bom, a classe conta tem alguns atributos aqui que eu modelei. Eu modelei código, tem uma lista de titulares, uma lista de movimentações, saldo. A princípio a gente tem código e saldo porque eu não tenho movimentação e nem cliente ainda. Então vou ter código e saldo. Vamos criar aqui, para adiantar, para poder ter as referências. Vou criar as outras classes de uma vez. Que eu vou ter a classe cliente. Não vou pôr atributo e método não, mas vou ter já o esqueleto da classe cliente. E vou ter também a classe movimentação. Assim eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 classes, mais a agência 5. Eu tenho as 5 classes. Então vamos voltar para a classe banco. A classe banco agora eu posso complementar ela de acordo com o meu diagrama. Eu vou ter código, nome, eu vou ter uma lista de agências e uma lista de clientes. Então vamos lá. Lista de agência e lista de clientes. Então vou pôr a lista aqui, ó. Como é que eu represento uma lista? Primeiro eu vou pôr private. Private. Uma lista é o tipo list, do tipo clientes. Então ele já reconhece aqui para mim. Então eu vou chamar de lista de clientes. E eu vou ter uma outra lista privada também, que é a lista de agências. Então, olha só, interessante, definir as listas. Da mesma forma, eu vou encapsular o acesso a essas listas que são privadas, como botão direito, refactor, encapsulate field, e aí ele cria a lista com L maiúsculo, que é, na verdade, a definição do get set para aquela lista. Assim como eu vou fazer também com a lista de agências. Agora, olha só, eu tenho aqui, então, os atributos modelados, tenho os métodos modelados, a princípio no meu diagrama, não quer dizer que aqui eu estou contemplando todos, foram aqueles que eu levantei, até para validar se era de fato uma classe ou não. Mas está faltando um método importante, a gente começa agora a trabalhar o conceito de OO. Quando eu crio uma variável aqui do tipo list, na verdade ela não é nada, ela é uma variável que pode receber uma lista de agências. Assim como eu tenho a variável lista de clientes. Ela não é nada, ela pode receber uma lista de clientes. Mas para receber uma lista, nem que seja vazia, eu tenho que iniciar, eu tenho que instanciar a lista. E aí, olha só, eu tenho um método na classe, que esse método roda quando um objeto da classe é criado, que é o método construtor. E como é que eu defino o método construtor? O método construtor geralmente tem uma visibilidade pública, tá certo? Ele vai ter um nome que é o mesmo nome da classe. E ele não possui tipo. O que acontece? Esse método ele vai ser acionado quando eu instanciar a classe banco. Então, quando eu der new banco, esse método vai ser chamado. Nesse momento, eu posso criar as duas listas vazias. Eu posso instanciar as listas, a lista de clientes e a lista de agências. Fala assim, ó, quando eu crio um banco, esse banco tem 0 clientes e 0 agências. Porque, por enquanto, eu tenho variáveis que podem guardar uma lista, mas a lista ainda não existe. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou chamar aqui o meu atributo lista de agências e vou instanciar ele. Vou falar que ele recebe um new list de agência. Agora, ele é uma lista vazia. Antes de dar o new, ele é uma variável que pode guardar uma lista. Agora não. Agora, essa variável guarda uma lista vazia. Da mesma forma, vou fazer com a lista de clientes e instanciar ela também. Então, faz sentido eu ter um método construtor, porque quando eu vou construir um objeto do tipo banco, eu defino que as suas listas estão vazias. Eu posso querer definir outras coisas. Por exemplo, quando o objeto for criado, é que eu quero solicitar ao usuário que me forneça as informações do banco. Então vamos supor, eu estou dentro da classe banco, se a gente pegar o conceito de as classes têm que ser
coesas e pouco acopladas. O que que é isso? Ela tem que resolver o problema para o qual ela foi proposta. No meu caso aqui, o que está relacionado a banco vai ter que ser resolvido dentro dessa classe que a gente está aberta aqui. Se é aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou solicitar então já o usuário. Como a minha aplicação é console, aqui eu vou pedir o usuário, console.writeLine, eu vou pedir o usuário que forneça os dados. Então o banco, além dos atributos de relacionamento, o que ele tem é o código e o nome. Porque agência e cliente, na verdade, são atributos que estão relacionados, né, ao relacionamento com outras classes. Então eu vou vir aqui e falar o seguinte, digite o nome do banco. E logo depois vou capturar o nome do banco. Bom, o nome do banco é o atributo nome, vai receber console.readline. Até os detalhezinhos do C# é que tudo que vem do console já vem no formato string, então eu posso atribuir direto. Quando eu quero atribuir uma informação que vem do console para uma variável que não é string, eu tenho que fazer conversão, porque tudo que vem do console vem no formato string. Então eu vou pôr aqui, console.writeLine, pedir o código agora. Digite o código do banco. Quando eu faço isso, eu dou um comando de saída e logo em seguida eu quero um comando de entrada. Código é uma variável do tipo int. Banco.código, tá vendo? É um atributo da classe código. Então eu vou fazer o seguinte, que código, se eu falar só console.readline, ele já vai reclamar, nem compila. Porque ele sabe que o que está retornando, ele marcou de vermelho aqui por isso. Ele falou, você está retornando string e código é inteiro. String com inteiro vai dar caca. Mas eu posso fazer uma conversão com int.parse. Depois eu comento com mais detalhes, mas na verdade, uma informação interessante é que até os tipos primitivos em C# são classes. Um exemplo disso está aqui, eu estou chamando o int, que é a minha classe, .parse, que é um método estático. Por que é um método estático? Eu estou chamando esse método a partir do nome da classe, e não a partir de um objeto. Diferente dos métodos que eu estou criando aqui na classe banco, que são todos dinâmicos. A gente ainda não criou o método estático. Depois eu mostro esse conceito com mais detalhe. Mas um negócio importante de citar é que até o tipo int, float, os tipos ditos primitivos, em C#, na verdade, são classes, que possuem métodos. Então, quando eu listo aqui, eu estou listando métodos estáticos dessa classe. Tá certo? Beleza, então aqui eu solicito e já vou guardando. Então, no próprio construtor da classe banco, eu faço isso. E aí, a partir do momento que eu tenho a classe banco, pelo menos que receba esses dados, eu já posso fazer uma brincadeirinha, que é o seguinte. Então, se eu tenho o construtor, eu posso ter um método aqui, exibe informações do banco. Exibir informações do banco, vocês acreditam que estaria em qual classe? Então, o método não está modelado. Para exibir informação do objeto, se o objeto já existe, ele mesmo pode exibir. É o mesmo exemplo do cliente. Então, vamos colocar um método aqui, exibir. Vai ser público porque eu quero acioná-lo de fora. Não vai ter retorno. Eu vou chamar ele de exibir dados. E esse método, o que ele vai fazer é simplesmente printar na tela os dados. Antes de printar, eu vou dar um console.clear, que é um método que limpa o console, para não deixar resíduo lá na tela do console. Clear. Logo depois eu dou um console.writeLine e vou falar assim, dados do banco. Console.writeLine. Vou combinar texto aqui com variável, então vou pôr aqui nome, mais nome. Quando eu mostro ali, o nome é um atributo do tipo string da classe banco. Então, um outro console.writeLine, entre aspas, código, mais código. Então, o que eu estou fazendo aqui é, eu criei um método público dentro da classe banco para exibir os dados de um banco. A classe banco, eu vou estar usando ela quando eu tiver um objeto banco criado, quando o método construtor foi executado. Vamos pôr um breakpoint aqui para a gente ver essa coisa.
Se eu mandar rodar o programa agora, ele não faz nada, porque o meu programa é orquestrado pela Class Program, e na Class Program eu não mando fazer nada. Se eu mandar rodar e não tiver erro de código, ele compila, vai abrir outra linha preta e fechar logo em sequência, que não vai fazer nada. Vamos ver aqui, ó, build success, tá logando, pá, abriu, fechou, porque eu não mandei fazer nada. Então eu criei essa estrutura, opa, aqui no diagrama, criei essa estrutura, mas não fiz nenhuma relação da program com ela. Agora eu vou relacionar. A partir da class program, eu vou criar um objeto do tipo banco. Então, quando eu faço banco BNC, isso aqui eu não fiz nada. Simplesmente criei uma variável do tipo banco. Uma variável que pode receber a referência de um objeto banco. Mas quando eu falo que BNC recebe 1000, aí sim eu estou fazendo alguma coisa. O que eu estou fazendo? Olha só, eu tenho uma sequência de caracteres com abre e fecha parênteses. Não é BCN, não é BNC. O que eu estou fazendo aqui? Na verdade, isso aqui, ó, é a chamada de um método. Que método? O método construtor. Esse bendito aqui, ó. O método construtor. Vamos pôr um comentáriozinho aqui. Construtor. Estou chamando o método construtor. E o método construtor é aquele método que é executado quando o objeto do tipo da classe é criado. E eu crio o objeto quando eu dou new. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho um abre e fecha parênteses. Eu posso até passar parâmetros para o construtor, desde que quando eu explicite ele aqui, aqui também tenha parâmetros. Em outros exemplos eu vou fazer com passagem de parâmetros. Por enquanto não. Então tá ok. Criei o objeto. Depois de ter criado, eu tenho que fazer o seguinte. Depois de criado, eu agora posso chamar métodos dinâmicos desse objeto. Então eu posso chamar BNC ponto, uma série de métodos que são dinâmicos lá. Tem alguns que eu criei, mas que não tem código, né? O abrir agência está lá mesmo, sem nada. O transferência. Agora, o método exibir dados, não. Ele está fazendo alguma coisa. E ele vai exibir dados de quem? Do BNC, do objeto que o BNC guarda, que é o objeto que vai ser criado aqui. Então, quando eu chamar essa linha, eu vou acionar o construtor e tudo que ele tem. Quando eu chamar essa, eu vou chamar um método que exibe os dados que, na verdade, foram armazenados via construtor. E o meu objeto, eu tenho o endereço desse objeto guardado na variável BNC. Então, quando eu estou exibindo os dados, eu estou exibindo os dados do objeto guardado pela variável BNC. Se eu mandar rodar aqui, ó, olha só, ele vai parar, porque eu pus breakpoint, e parou lá dentro do método construtor. Por quê? Ele rodou a primeira linha do código, que é só a criação da variável, e parou na segunda linha aqui, ó, que é a instanciação do objeto, que é a chamada do método construtor. Esse método construtor vai pedir para eu digitar esses dados aqui, ó. Vou voltar aqui para o programa, que eu não pus uma paradinha aqui, para na hora que ele exibir, ele parar aqui. Então vamos lá no banco, vou dar um F5. E ele já vai no console pedir o nome do banco. Então eu vou pôr o banco Roberto, meu banco. O código do banco é o 202. Vou dar um Enter. Quando eu fiz isso, olha o que aconteceu. Ele rodou a segunda linha, que seria exibir dados, e chamou o método exibir. Então eu dei um break lá no clear, para ver como é que ele vai mostrar. Vou tirar o breakpoint para ele rodar, que ele vai exibir os dados que ele recebeu lá, né? Quando eu digitei no construtor. E agora eu pus um breakpoint no final só para a gente ver o resultado. Ele vai exibir lá dados do banco, nome e o código, que é o método exibir. E por fim, finaliza o programa. Agora olha só, então por enquanto eu estou criando um objeto banco, a partir de um objeto banco, exibindo seus dados, mais nada. Mas eu posso também fazer o seguinte, criei o objeto banco. Dentro do banco, eu vou ter um método que é abrir uma agência. O que seria abrir uma agência? Vamos pensar na modelagem. O banco possui uma lista de agências. Ok. E eu tenho um método para abrir a agência. Quando eu quiser abrir uma agência, então, na verdade, o que eu vou fazer é criar um objeto do tipo agência e adicionar esse objeto que eu criei na minha lista de agências. Sendo que eu também posso trabalhar no método construtor da agência para pedir que o usuário forneça os dados de agência dentro do método construtor da classe agência. Então, olha só, se eu quero abrir uma agência, eu vou fazer isso aqui, ó, agência AG, recebe, posso fazer na mesma linha, new, agência, criei a agência. Eu não sei como é que está o construtor da agência, não, mas idealmente o construtor dela vai ter que solicitar os dados específicos da agência. E logo depois de fazer isso, eu posso pegar a minha lista de agências e adicionar nessa lista
essa agência que eu acabei de criar, que é a AG. Basicamente, eu abri a agência vão ser duas linhas, o método dentro da classe banco. Só que lá na classe agência, eu tenho que definir os seus outros atributos e definir o método construtor, para que o método construtor, assim como o método construtor da classe banco, que está aqui, ó, solicite ao usuário todos os dados específicos da classe agência. Então a tarefa para vocês começarem a fazer aí é dar sequência nesse código. Implementar os atributos da classe agência, implementar os métodos referenciando esse diagrama. Eu vou mandar o arquivo Argo, vou disponibilizar ele junto. Então acho legal tentar ir complementando o diagrama e a codificação. Então assim, eu não sou a favor de documentação que não tem utilidade, mas o diagrama de classe é muito útil. Ele vai ser a referência para o meu código. E não ter documentação, principalmente no sistema de médio e grande porte, é um erro fatal. Um erro que pode representar, de repente, o fracasso, né, o insucesso de um projeto de software. Então vamos lá, vamos dar sequência nesse projeto, construindo as demais classes, o conteúdo das demais classes, e acionando elas a partir aqui do main. Detalhe, alguns problemas espero que surjam, quero que eles surjam, porque é errando que a gente aprende. E aí, nos próximos vídeos, eu vou complementando essas classes. É uma estratégia, não quer dizer que a forma que eu vou apresentar é a única. E aí vocês vão poder avaliando e fazer o comparativo com o que vocês fizeram, com o que tentaram fazer. Mas se não tentar fazer, dificilmente vai entender e vai aprender. Porque é tentando que a gente vai ter dificuldade, que vai errar, e eu preciso pelo menos do seu erro, para que ao ver o enunciado, a sequência da implementação, você identifique que onde foi o seu problema e exatamente em cima do seu problema onde está a proposta de solução. Entender é uma coisa, aprender é outra. A gente só aprende quando consegue reproduzir. Então eu vou disponibilizar esse projetinho do código-fonte, do jeito que ele se encontra, o diagramazinho do Argo ML. Então sugiro instalarem o Argo ML e o Visual Studio 2013 Community Edition, que é gratuito, para dar sequência aqui nesse projetinho e no processo das videoaulas aqui de orientação por objetos. Tá certo? Obrigado pela atenção e ficar esse tempo todo aí me ouvindo. Dá uma paradinha aqui no vídeo. Consegui.